Bom dia, crianças. Tudo bem? Bora acordar? Bora, chega de moleza. Vamos dar início a mais uma videoaula. Professora Nazaré. Nosso conteúdo de hoje, nós vamos estar falando sobre multiplicação com reserva e propriedades da multiplicação. A data de hoje, 27/10/2020, nossa disciplina matemática. Propriedades da multiplicação, vocês já estudaram, só que vocês já viram a propriedade da adição, da subtração. E hoje vocês vão estar vendo a propriedade da multiplicação. Se vocês ainda lembram, da explicação da propriedade da adição, não será difícil entender a propriedade da multiplicação, certo? Então vamos lá dar início à nossa videoaula. Não esqueçam de colocar a data no livro. Então aí eu trouxe um exemplo para vocês sem reserva, que é o nosso primeiro conteúdo, que nós vamos falar primeiro sobre a multiplicação com reserva. Então eu trouxe um exemplo aí sem reserva. Nós temos aí multiplicando, multiplicador e produto, que são os termos de quem? Da multiplicação. Portanto, aí, o que vocês têm que observar, vocês nesse momento de multiplicação, vocês precisam estudar bastante a tabuada. Eu espero que vocês estejam praticando a tabuada. Então, nesse momento aí dessa adição sem reserva, vocês vão ter que prestar atenção em quem? No multiplicador. Porque o multiplicador é que vai dizer qual é a tabuada que vocês vão estudar, qual é a tabuada que você vai precisar saber. Nesse caso aí desse exemplo, o multiplicador está indicando que tabuada? A do 2. Portanto, 2 vezes 4 deu quanto? 8, que é o produto. Você fez uma multiplicação direta, sem precisar de reserva. Agora nós vamos ver um exemplo com reserva. De novo, nós temos aí o nome dos termos, multiplicando, multiplicador e produto. Novamente, o multiplicador está indicando qual é a tabuada que você precisa saber. Nesse caso aí, qual é a tabuada? Do 2 novamente. Só que nesse caso aí vai ter reserva. Então, vamos lá multiplicar. 2 vezes 7 é quanto, crianças? Alguém sabe me responder aí? 14. Só que eu jamais vou colocar o número 14. Nesse caso, vai subir o número, Nesse caso aí eu tenho unidade, o número 7 vai ser a unidade e o número 2 vai ser a dezena. Quando eu estou trabalhando com reserva, o número ele sempre vai subir lá para cima do outro número que está, ou na dezena, ou na centena, ou na unidade de milhar, certo? Então aí, 2 vezes 7, 14. Só que eu não posso colocar o 14. Vai ficar o número 4 e vai subir 1 para o número 2, que é a minha dezena. E agora eu vou multiplicar. 2 vezes 2 dá quanto? Quanto é que dá, crianças? 4. Só que eu tenho 1 na reserva. Eu tenho um coleguinha aí na reserva que eu tenho que somar com ele. Então, 2 vezes 2 deu 4. Com mais 1 que está na reserva, 5. Portanto, 54 é o resultado dessa minha multiplicação. E o resultado, ele recebe o nome de produto, certo? Agora, peguem o livro de vocês, abram na página 175 e observe. Eu coloquei o mesmo exemplo que está no livro de vocês. Simone comprou uma estante que irá pagar em 5 parcelas de R$ 247.
quanto custou a estante? Nesse caso aí, né, agora há pouco eu fiz uma operação, uma multiplicação direta, sem colocar unidade, dezena e centena. Mas nesse caso aí deste exemplo, está especificando aí a unidade, a dezena e centena, certo? Esse quadro aí, ele recebe o nome de quadro de ordem. Portanto, nós vamos ter aí 247. 247 vai ser quem? Vai ser o multiplicando vezes 5, que vai ser o multiplicador. E o resultado vai ser quanto? Vai ser o produto, certo? Então, nós temos aí unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Eu sempre vou começar a colocar o número a partir da unidade. Eu não começo colocando pela unidade de milhar ou pela centena, porque vai dar errado a minha conta. Eu sempre vou começar pela unidade. Então, aí o 7 ficou, né, na casa da unidade, o 4 ficou na casa da dezena e o número 2 na casa da centena. Então, vamos aí. Quem é a tabuada que vocês devem saber aí? A tabuada do 5. Então, observe aí. Multiplicamos 5 vezes 7, que é igual a quanto? 35. Eu não posso colocar o 35. Portanto, vai ficar o número 5, né, na casa das unidades, e vai subir o número 3 para a casa das centenas. Colocamos o 5 na casa das unidades e subimos o 3 para a casa das dezenas. Observaram aí como o 3 foi para a casa das dezenas? Aí está apenas mostrando que ele subiu. Mas se tivéssemos que colocar o resultado aí, ficaria quanto? 5 vezes 7 é 35. Ficou o 5 e subiu 3, certo? 5 vezes 4 é quanto? 5 vezes 4 é 20. Com 3 que subiu, vai dar 23. Portanto, quanto daria o resultado dessa continha aí? 235. Vamos para o segundo exemplo. Vocês têm aí 247 vezes 5. Observem aí que agora vocês têm duas reservas, ou seja, subiu dois números, um para a casa das dezenas e o outro para a casa das centenas. Portanto, multiplicamos 5 vezes 4, que é igual a 20. E somamos as três dezenas que subiram. O total é quanto? É 23. E deixamos o 3 na casa das dezenas. E subimos o 2 para a casa das centenas. Certo? O próximo exemplo. Vocês têm aí, novamente, 247. E, novamente, né, subiu dois números. Um para a casa das dezenas e outro para a casa das centenas, que são esses números são chamados de reserva. Por fim, multiplicamos 5 vezes 2, que dá 10. E somamos as duas centenas, que subiram. O total é 12. Deixamos o 2 na casa das centenas e colocamos o 1 na casa das unidades de milhar. Qual foi o resultado aí dessa continha? 1.235. 5 vezes 7 deu quanto? 35. Ficou o 5 e subiu 3. 5 vezes 4 deu quanto? 20. Com 3 que subiu, 23. Ficou o 3 e subiu 2. 5 vezes 2, 10.
com 2 que eu tenho na minha reserva, quanto é? 10 mais 2, 12. Por isso que deu esse resultado. Então, toda vez que você fizer a multiplicação e o número subir, ou para a casa da dezena, para a casa da centena, ou para a casa da unidade de milhar, na hora de que você multiplicou o número, você tem que somar com ele para poder obter o resultado. Se você não fizer isso, a sua conta vai dar errado, certo? Agora, nós vamos estudar propriedades da multiplicação. Vocês já estudaram a propriedade da adição e da subtração. E hoje nós vamos estar estudando sobre as propriedades da multiplicação. A primeira aí que nós vamos estudar é a propriedade comutativa da multiplicação. Lembram lá da regra? Qual é a regra aí que tem para a propriedade de comutativa? A regra é: podemos trocar a ordem dos fatores que o produto não se altera. 48 vezes 12, né? Vamos inverter os fatores. E 12 vezes 48. Mas o resultado, ele vai permanecer o mesmo, né? O resultado vai permanecer o mesmo. Portanto, qual é a regra da propriedade comutativa? É essa regra que vocês têm que aprender. Na propriedade comutativa, podemos trocar a ordem dos fatores que o produto não se altera. Propriedade comutativa da multiplicação. Observe aí, ó. 48 vezes 6 vezes 2, que é igual... Eu vou fazer a inversão aí dos fatores. 48 vezes 6 vezes 2. Eu troquei a ordem dos fatores, mas o resultado ele não vai se alterar. Podemos associar, tá? Tem um erro aí na hora de digitar, está escrito associar, mas é associar, tá? Podemos associar os fatores de forma diferente, que o produto não se altera, certo? Então, na propriedade comutativa, podemos trocar a ordem dos fatores, que o produto ele não se altera. O resultado vai permanecer o mesmo, mesmo você fazendo a troca dos fatores. Vamos ver a nossa próxima propriedade. Agora nós vamos ver o elemento neutro. A existência do elemento neutro da multiplicação, certo? O 1, qual é a regra da existência do elemento neutro? Lembro lá na adição, qual é o elemento neutro da adição? É o 0. Na multiplicação, é o número 1. O 1 é o elemento neutro da multiplicação, certo? 48 vezes 1, que é igual a 1 vezes 48, que é igual a 48. Qual é a regra da propriedade, né, da multiplicação do elemento neutro? Que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. A existência do elemento absorvente na multiplicação. Todo número multiplicado por 0 é quanto? É 0. O 0 é o elemento absorvente da multiplicação. Certo, crianças? Vamos lá para a próxima propriedade. Propriedade distributiva da multiplicação. Qual é a regra? O produto de um número por uma soma é igual à soma dos produtos desse número por cada uma das parcelas. Observe aí o exemplo. 48 vezes 12, observe a setinha aí. 12, né?
que é igual a 10 mais 2. Observem aí, 48 vezes, abro parêntese, 10 mais 2, fecho parêntese. E agora eu vou fazer a armação da distributiva. Primeiro, eu vou multiplicar o 48 por 10, como vocês estão observando aí. Primeiro, eu faço a multiplicação por 10. 48 vezes 10. Mas, quando eu vou armar, eu tiro eles do parêntese. Mas não devo esquecer de colocar o sinal que está aí. Qual é o sinal que está? Da adição. Então, eu vou fazer a multiplicação. Eu vou primeiro multiplicar 48 vezes 10, que nem está aí no exemplo. 48 vezes 10, mais, que é o meu sinalzinho que está lá dentro do parênteses, eu vou retirar. E agora eu vou multiplicar o 48 vezes 2. Primeiro eu multiplico por 10, depois eu multiplico por 2. O produto de um número por uma soma é igual à soma dos produtos desse número por cada uma das parcelas. Lá no livro de vocês, na página 180, nós temos lá distributiva da adição. Quando multiplicamos um número por uma adição, podemos multiplicar esse número pelos termos da adição e somar os resultados obtidos. No exemplo que vocês têm aí no livro, vocês têm aí 4 vezes 3, né? E 4 vezes 8. Vocês vão fazer o mesmo processo aí, ó. Primeiro, vocês vão multiplicar o 4 por 3, mas não esqueça de colocar o sinal de mais. 4 vezes 3 mais 4 vezes 8. Primeiro, você multiplicou o 4 por 3. 4 vezes 3 deu quanto? 12. E depois você multiplicou o 4 vezes 8. 4 vezes 8 deu quanto? 32. 12 mais 32 deu quanto? 44. Tá? Prestando atenção. Próxima propriedade. Ainda, né? Vamos ver a propriedade distributiva da multiplicação. Agora há pouco nós vimos a propriedade distributiva da multiplicação, mas envolvendo a adição. E agora nós vamos ver a propriedade distributiva da subtração. Qual é a regra? O produto de um número por uma diferença é igual à diferença entre o produto do número pelo aditivo e o produto do número pelo subtrativo. Qual é a regra que vocês têm aí no livro? Quando multiplicamos um número por uma subtração, podemos multiplicar esse número pelos termos da subtração e subtrair os resultados obtidos. Nós temos aí 48 vezes 8, a setinha está indicando 8, que é igual a 10 menos 2. Você vai armar sua continha. Primeiro você vai multiplicar por 10, só que agora, em vez de ser o sinal de mais, vai ser o sinal de menos. Então, 48 vezes 10 menos, né? Você vai primeiro multiplicar por 10 e depois por 2. 48 vezes 10 menos 48 vezes 2. No exemplo de vocês aí no livro, na página 180, vocês têm 8 vezes, abre parêntese, 7 menos 2, fecha parêntese. Primeiro você multiplica pelo 7, 8 vezes 7, menos, depois você vai multiplicar o 8 vezes 2. Então, 8 vezes 7 menos 8 vezes 2, que é igual a quanto? 8 vezes 7, 56. 8 vezes 2, 16. 56 menos 16,
40, certo? Vamos lá. Faltou aí eu colocar, mas vocês podem ir no livro de vocês. A gente viu aí o elemento neutro. Qual é o elemento neutro da multiplicação? É o número 1. Faltou aí eu relatar para vocês a propriedade de fechamento e a propriedade associativa. Mas no livro de vocês tem na página 179. Propriedade de fechamento. O produto de dois números naturais é sempre um número natural. Lembra lá da adição? Então, qual é a regra da propriedade de fechamento? O produto de dois números naturais é sempre um número natural. 3 vezes 7 é igual a 21. Qual é a regra para a propriedade associativa? Na multiplicação de mais de dois fatores, podemos associar os fatores de diferentes modos, pois o produto será sempre o mesmo. Lembra lá da adição? Ou você começava somando os primeiros termos, né? Ou o segundo. E aqui na multiplicação não é diferente, é a mesma coisa. Só que em vez da adição, você vai multiplicar. Ou você começa fazendo pelos primeiros termos, como está aí no exemplo de vocês. 4 vezes 2 vezes 7. Começou aí, eu optei aí nesse exemplo fazendo pelos primeiros fatores. Então, 4 vezes 2, 8. Vezes 7. Que deu quanto? 56. Agora nós vamos fazer escolhendo o segundo fator. 4 vezes 2 vezes 7. Eu vou repetir o 4. 4 vezes 2 vezes 7, 14. 4 vezes 14 deu quanto? 56. O resultado foi o mesmo. Um outro exemplo, posso multiplicar o 4 vezes 7, deixo ele entre parênteses, vezes 2. 4 vezes 7, 28. Vezes 2, 56. Então, na propriedade associativa, na multiplicação de mais de dois fatores, podemos associar os fatores de diferente modo. Ou você começa multiplicando o primeiro fator, ou você faz pelo segundo fator, como mostra aí no livro de vocês, na página 179. Certo, crianças? Atenção! Qualquer número multiplicado por 1 resulta nele mesmo. E qualquer número multiplicado por 0 é 0, certo? Vamos lá para as páginas do nosso conteúdo. Conteúdo, multiplicação com reserva, está na página 175. Atividades, 176, 177, 178. Propriedade da multiplicação, está na página 179 e 180 o conteúdo. Página da atividade, 181, 182 e 183 e 184. Pegue o livro de vocês, dê uma lida novamente na propriedade da multiplicação, na regrinha que vem aí em cada propriedade e observe o exemplo que vocês vão conseguir fazer a atividade com sucesso. Agora eu finalizo com um vídeo para complementar a aprendizagem de vocês sobre propriedades da multiplicação. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Bom dia! Hoje o professor Astolfo veio novamente para nos dar mais uma aula de matemática. Uma das propriedades da multiplicação é a comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Exemplo, 4 vezes 5 é igual a 20, assim como 5 vezes 4 é igual a 20 também. No fechamento, o produto de dois números naturais é sempre um número natural. Exemplo, 8 vezes 3 é igual a 24, 5 vezes 6 é igual a 30.
Na questão associativa, associar ou agrupar fatores diferentes de maneira a não alterar o produto. Por exemplo, você tem 2 vezes 6 vezes 5. Você pode agrupar 12 vezes 5 e o resultado é 60. Ou 2 vezes 6 vezes 5, que dá 2 vezes 30, igual a 60 também. O elemento neutro, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. O resultado da multiplicação de qualquer número por 1 é ele mesmo. Exemplo, 1 vezes 8 é igual a 8. 1 vezes 12 é igual a 12. Outra propriedade é distributiva. Em relação à adição, para multiplicar um número por uma adição, multiplicamos o número pelas parcelas da adição. Uma de cada vez e somamos os resultados obtidos. Exemplo, 5 vezes 3 mais 6, por exemplo, 5 vezes 3 mais 5 vezes 6. Aí a gente obtém o resultado 15 mais 30 igual a 45. Ou 5 vezes 3 mais 6, 5 vezes 9 igual a 45. Em relação à subtração, para multiplicar um número por uma subtração, multiplicamos o número pelos termos da subtração separadamente e subtraímos os resultados obtidos. Por exemplo, 6 vezes 7 menos 3. A gente separa 6 vezes 7 menos 6 vezes 3. 42 menos 18 igual a 24. Ou 6 vezes 7 menos 3, 6 vezes 24 igual a 24. Professor Astolfo, muito obrigada pela sua visita.